o Babylon by Moa Podcast. Salve, rapaziada, satisfação total. Muito da hora estar de volta aqui. Eu sou o Moa, pra quem não me conhece, sou músico, artista, sou um produtor cultural, movimentador, movimentações reais, vocês sabem. E também amo viver e falar de espiritualidade, tá ligado? Seja bem-vindo ao podcast. E hoje eu vou falar de um tema, de uma parada, de uma série que eu amo, velho, que eu cresci assistindo e que é importantíssima pra mim. X-Men, e agora o X-Men 97, que tá saindo pela Disney Plus, e é mais louco ainda do que X-Men 97, já tá na segunda temporada e acabou de sair, e por isso que eu vim falar com vocês sobre isso, certo? Antes de entrar nesse tema, eu só quero dar um salve que semana passada não teve episódio, eu quero manter semanal. Aí, rapaziada, vem comigo, pode falar, pode cobrar mesmo, inclusive alguns de vocês deram um salve. Tô trabalhando, tamo indo pra cima. A grande boa notícia é que semana passada, entre várias coisas da minha vida que estavam corridas e tal, uma delas é que tem um projeto bem grande e importante da Lumière Mob, que é um dos meus projetos musicais sendo desenvolvidos. A gente estava bem dedicado nele semana passada, a gente ainda vai continuar se dedicando nele em umas próximas semanas e tal, mas é isso, aguardem isso também, já eu venho, eu faço episódio pra falar disso também, tô muito empolgado, coração cheio, feliz, mandar um salve pro Isaac e pro João. E aí, se você não conhece, procura lá Lumière Mob, é onde eu faço música com os meus parceiros, certo? Tem música vindo. E muito mais. Rapaziada, é o seguinte, X-Men 97. Cresci assistindo, hein? Cresci. E aí, esses dias, cresci assistindo X-Men, passava na Globo ali. E aí, agora saiu essa continuação, né? Da série que chama X-Men 97, aquela animação clássica dos anos 90, que agora continuou. E já foi um sucesso na primeira temporada, isso é a segunda temporada. Como eu descobri que tava rolando, né? Faz parte, inclusive, da nossa momento de pensar nostalgia. Eu tava no chá de panela de um casal, amigo meu que vai casar. A gente tá empolgadão pelo casamento deles. Salve Kaique e Amanda. E aí, mano, o Kaikan colou. O Kaikan é rapper, Kaikan é ilustrador, Kaikan é monstro. E aí ele falou, e aí, Moá, viu lá o X-Men 90, tá assistindo? Que a gente troca ideia sobre isso, e ele faz ilustração sobre esses personagens também e tal, e a gente troca ideia, né? E aí eu pensei, nossa, eu nem tava sabendo, mas eu vi que ia sair, só que eu não acompanhei quando saiu. Eu fiquei felizão, aí vai sair, só que eu tava na correria e tal, e aí eu não vi que saiu no dia. E aí já tinha passado uns 3, 4 dias, eu pensei, nossa, tem que assistir. E aí fui lá assistir o primeiro episódio, eu pensei, mano, eu tenho que fazer um episódio do Babylon by Moa Podcast sobre isso. Então essa é uma interação que eu tenho com os meus amigos. É um programa que eu assisto também como nostalgia, mano. Tipo, me dá um conforto, tá ligado? Como se me levasse lá alguma sensação interna, assim, de conforto, me leva pra época, assim. E é muito bom. Eu cresci nos anos 90, eu nasci no ano de 90, pra quem não sabe. E aí, tô muito feliz assistindo. Aí, então, os episódios estão saindo em doses, né? Então, começou a sair e ainda tem mais episódios pra sair. Então, X-Men 97, nem percebi que ia lançar. E eu acabei descobrindo que o X-Men 97 também salvou a Marvel da falência, mano. Olha que louco. Uma série dessa, ali nos anos 90, a Marvel vendia os quadrinhos, né? Tava licenciando produtos. Só que quando o X-Men 97 saiu, ele nem... O X-Men, né, na época ali, os produtores da época, quem
Na verdade, saiu pela Fox e tal, tanto é que tá pela Disney, que tem coisas da Fox, incluindo os Simpsons, que eu amo, certo? Depois eu vou ter que fazer o dos Simpsons também. Minha mãe fala que eu assistia Simpsons desde quando era bebê, velho. Tinha o clipe do Bart, né? Na MTV. Eu nasci junto com a MTV no Brasil. E os Simpsons. Os Simpsons tem 37, eu tenho 36. Rapaziada, aí, ó, vocês estão entrando de fato na minha vida e como vocês veem, são coisas, essas é a parte da minha vida que me alegra muito. Da hora fazer o podcast aqui, eu vou falando de coisas diferentes, assim, diferentes emoções. E eu tô curtindo muito vir falar de temas separados e isso ser uma conversa longa, assim, tá ligado? Tipo, juntar tudo e virar uma conversa longa. Voltando, Marvel. A Marvel tava nesse momento difícil financeiro e o X-Men veio e foi uma explosão. Só que os diretores da Fox ali, na época, não estavam botando muita fé. Uma pessoa foi lá, fez a proposta, não rolou. E aí ela se tornou uma das diretoras da Fox na época, de uma divisão, eu acho. E aí ela se tornou essa grande pessoa responsável por abraçar o BO. Se não der certo, ela ia rodar. E eu acho louco pensar nisso porque, cara, não é só a nossa diversão, né? Mas é o trabalho de outra pessoa. E eu tenho pensado, tipo assim, quando eu fiquei mais velho, nos últimos anos, eu tenho pensado muito sobre a construção da história. Tanto é que já vou comentar um pouquinho da construção dos personagens. Porque de alguma forma, essa série tá comigo faz mais de 25 anos, tá ligado? Eu não sei quantos anos eu comecei a assistir. Provavelmente uns mais de 5. E hoje eu tenho 36, mano. Isso é louco, tá ligado? Porque... E não é sobre, tipo, o quanto eu sou fã, o quanto eu sou nerd da parada, porque nem esse é o ponto. Mas é o quanto isso faz parte. E eu gosto, e me faz bem, tá ligado? E o mais louco, pensando, né, atualmente, me faz pensar. Eu não sei se vocês conhecem bem a história do X-Men, mas eles são arcos bem complexos, assim, de personagens e nuances e relacionamentos, famílias, tá ligado? Irmãos, tem alguns deles que têm filho, tem outros que se gostam e se separam e depois se juntam e ficam pensando nisso, e tem personagens muito fortes em momentos de fraqueza. E esse X-Men, essa animação, a antiga, tem uma cena épica que ficou na minha cabeça e por algum momento eu nem sabia mais se era verdade ou não. E aí quando voltou esse negócio de meme, quando a internet veio com esse negócio de meme e tal, eu vi uma imagem do Wolverine chorando, mano. Você sabe, Wolverine fortão, tal, não tem medo de ninguém, bate de frente com todo mundo. Mas na série X-Men, ele tem um momento que ele tá chorando, tá ligado? Eu acho que ele é consolado pelo Noturno. O Noturno, além dele ter esse lance de teletransportar, que até tem uma explicação mais profunda sobre isso, né? Teletransporte, acho que é velocidade, não sei, tem um lance assim. O Wolverine, o Noturno, ele também se torna um sacerdote católico, tá ligado? Então, os personagens são mó complexos e tal, eles chegam numa inocência e eles vão se desenvolvendo. E é louco porque a proposta do X-Men é os poderes, né? Então, no começo ali, eles têm os poderes especiais, eles são mutantes, né? Então, eles têm alguma coisa diferente. Isso é uma fraqueza, porque todo mundo olha assustado e tal. Só que, na verdade, isso na escola do professor Xavier, para quem passou por essa escola, se torna o superpoder deles, né? E aí, por isso, eles se tornam esses caras, assim, e tal. Mas quando eles antes de encontrar o professor Xavier, eles estão todos descontrolados. Eles estão frustrados com o que eles têm, com o que eles são. Eles estão com medo. E aí, é trabalhado tudo isso. Então, temas como preconceito, racismo, e eles se tornam alegorias sociais pro X-Men. E isso é fascinante, assim, de pensar que eu, tão novo, me apeguei com
uma série, um desenho animado ali, que era só um entretenimento, brincadeira de criança, até um passatempo, pra depois eu perceber que eles estavam falando de coisas tão profundas e que até mesmo eu lidei, tá ligado? E que não ficou só lá no passado, quando escreveram X-Men, o quadrinho, que é, mano, dos anos 60, assim, sabe? É um tema tão pontual e tão importante, tão visionário, que continua se perpetuando até hoje. Eu não sei se isso é bom ou ruim, porque eu queria que as coisas fossem diferentes. Eu queria que a gente fosse falar sobre preconceito, sobre uma questão racial, sobre esses desafios da sociedade, essas dores, inclusive essas vergonhas, tá ligado? E não fosse atual mais. Mas a vida, ela é como é. E eu acho que, inclusive, o X-Men me inspira a pensar que é importante, sim, a gente falar sobre os assuntos e com todas as idades, tá ligado? E ter conversas profundas, porque isso é importante e dá pra fazer desses temas interessantes, certo? Não só fazer aula, essas coisas. Então, não falando que aula não é interessante, mas fazer empolgante, acho que essa é a palavra. Fazer desses temas algo empolgante. Tem uma parada, inclusive, já tocando nesse assunto, que é bem interessante sobre o X-Men, que eu já vi algumas pessoas falando sobre, tem tudo a ver. Eu não tenho uma fonte oficial, assim, de X-Men, e eu também nem li todos os quadrinhos, mas eu tenho alguns. Eu até ia pegar e esqueci de trazer. Acho que eu vou trazer aqui, rapidinho. Eu peguei uma parada aqui pra vocês verem. Um é esse que eu achei no sebo, que é Os Fabulosos X-Men. Até avisei meus amigos quando eu achei, tá ligado? É esses livros que tem várias... juntam vários quadrinhos, né? Aí é da hora, eu gosto porque é a série inteira, tá ligado? Eu gosto da história, não só de ter. E aí nesse tem... Esse é Os Fabulosos X-Men e tá apresentando Dias de um Futuro Esquecido e Deus Ama e O Homem Mata. Que são duas séries, assim, de quadrinhos da época. São de 1975. Aí essa versão, né, que eu peguei no sebo, bem barato, inclusive, aqui em Guarulhos, é mais atual, assim, dos últimos anos aí. E aí, eu passei na banca de jornal esses dias, um pouquinho antes de eu saber que o X-Men tinha saído, e eu vi essa aqui da Panini, X-Men, Os Fabulosos X-Men. É o mesmo, né? Eu nem tinha me ligado, é Os Fabulosos X-Men também. Mas enfim, acho que o Fabulosos X-Men acho que é pra tudo, né? Só que essa é uma nova série mensal e é Renascido das Cinzas, um novo começo. E o porquê eu peguei é porque essa é a edição número 1, number 1. E aí eu falei, pô, eu quero acompanhar, porque eu gosto de saber a história. Então, enfim, esses dois lançamentos, essas duas edições, eu gosto muito mesmo, pra vocês saberem. E eu tava... duas histórias bem legais aqui do X-Men que é o início, né? É a fonte do X-Men, que é Professor Xavier e o Magneto. Então vai lá e procura como começa, mas começa com um e depois tem uma interação com o outro. Isso pavimenta pelo menos o arco inicial do X-Men. E aí depois fica mais abrangente ainda. A Marvel é muito disso, né? Então, dizem que o Professor Xavier ele é mais inspirado na ideia, assim, no pensamento de Martin Luther King, trazendo reconciliação, trazendo esperança e justiça, através de uma luta. E o Malcolm X... E o Magneto, ele tem mais o pensamento do Malcolm X, onde qualquer meio necessário para resolver o problema, inclusive usando de violência, tá ligado? Então, interessante, né? Tipo, são duas figuras muito importantes para mim. Quando eu era adolescente, foi muito importante eu ter lido o livro do Malcolm X, uma das primeiras leituras que eu mesmo fui atrás. Na verdade, foi muito doido, que eu tava lendo um outro livro, que é Negras Raízes, que eu peguei no meu pai tinha, que conta a história do africano Kunta Kinte, que foi roubado na África e se tornou
escravo nos Estados Unidos, e os netos ou bisnetos deles escreveram o livro, e o mesmo autor desse livro escreveu a biografia do Kunta Kinte, ou do Malcolm X. Então, eu estava lendo esse livro na escola, e o outro aluno negro da minha sala me deu um salve e falou: Moá, esse livro aí, eu tenho o livro do mesmo autor, você quer ler? Eu falei: com certeza, mano. E ele trouxe. E aí eu li Malcolm X. Eu não sei se foi Negras Raízes. Eu acho que meu pai tinha Malcolm X e ele trouxe Negras Raízes. Então isso é um momento importantíssimo da minha vida, que eu tava com a autoestima abalada, eu tava tentando me entender como ser humano na sociedade, já passando por grandes desafios, e eu tava sem direção. E eu pude ir lá no fundo, tanto no Malcolm X e até mais para trás, chegar lá na África, e eu poder entender a história de Kunta Kinte, pensar sobre os meus ancestrais, pensar sobre a minha existência, a minha família, quem eu sou e quem eu poderia ser, tá ligado? E como enxergar a sociedade. Através de muita dor e muito trauma, inclusive. E a gente tá falando aqui de X-Men, né, mano? E tudo tá, tipo, girando no mesmo eixo. Além disso, essa segunda temporada do X-Men 97, que acabou de sair, ela tem esse arco de passado e presente e futuro, inclusive, né? Então ela tem esse lance de viagem no tempo e até mesmo quando você vai pulando, assim, de um lugar pro outro. Então é bem da hora, bem difícil, assim, de imaginar. E é muito louco, porque na história você pode fazer isso, né? Eu fiquei bem fascinado quando eu vi isso no Umbrella Academy. E isso me inspirou muito, assim, tá ligado? E, tipo, pensei, caramba, nunca tinha visto uma história que tinha tantos pulos, assim. E é da hora, tipo, que é uma realidade paralela, assim, né? Multiverso. Os multiversos. Então, essa temporada do X-Men 97, essa segunda, tem muito essa característica. E tá muito boa, tá muito forte, tá todo mundo falando muito bem. Crítica, os fãs e etc. E o Moá, certo? Então, queria falar também dos personagens, mano. Eu sou muito fã dos personagens do X-Men. Eu sou muito fã de todos, tá ligado? Dos principais ali, inclusive do Ciclopes. Às vezes a galera, não gosta do Ciclopes. Mano, eu gosto do Ciclopes. Gosto do Wolverine. Gosto do Professor Xavier. Gosto do Magneto. Gosto de todos, velho. Gosto da Jean Grey, da Vampira. Eu gosto muito do Gambit. Fazia tempo que eu não via assim. E aí, quando eu lembrei, né, depois de muito tempo, assim, do X-Men, a animação, e aí depois fiquei sabendo que ia sair o 97, comecei a lembrar do Gambit. E ele dá uma parecida, assim, né, na primeira temporada. E, cara, é muito, muito da hora, assim, essa diversidade de personalidades, de histórias, né, e de como eles aparecem, como eles ficam e o que eles vão ficar. Porque, tipo assim, se você conhece quadrinhos, se você acompanha muito, você já conhece a maior parte dessas histórias, porque eles pegam tudo de lá, os diretores de filmes e séries e tal, que essa é a fonte da parada. Mas, ao mesmo tempo, essas histórias, elas vão ganhando detalhes e tal, e até influências da época, assim. E o Gambit e todos esses personagens, pra mim, eles têm um desenvolvimento muito forte. E é muito inspirador. Como artista, né? Pensar, caramba, como foi trabalhado isso? Em ver de onde ele veio, pensar quem é esse cara, quem é essa mulher, o que ela passou, como isso reflete nela, qual é o superpoder dela, como ela trabalha isso e tal, como isso influencia na personalidade dela, como a personalidade dela influencia no superpoder, em ela sozinha, e ela em equipe, e, mano, é muito louco. E ela mudar de opinião, e isso é muito bem trabalhado. Pra mim é muito
Eu curto muito mesmo ficar na frente de uma história do X-Men. E, tipo, lógico, o traço é muito da hora, muito bonito. O universo, mas pra mim a trama, a história, ela é muito boa. E eu gosto muito disso nos quadrinhos. Eu queria até mais tá mais informado, ter lido mais quadrinhos. Acho que era caro pra mim na época, tá ligado? Hoje não é tão caro, mas não é algo que eu também quero me apoiar muito, assim, de falar, vou ficar curtindo isso. Tanto é que eu tô até procurando, assim, aonde tenha pra eu conseguir ter acesso e ler. Eu tô bem inspirado pra isso. Acho que vai ser da hora eu fazer isso esse ano. Eu já tava nessa pegada porque eu tinha comprado esse do X-Men, o livro, e depois achei essa outra série. Então, eu também tenho até uma analogia, assim, sobre os X-Men, que eu até acabei dando uma pincelada antes, que é sobre dons e talentos, tá ligado? Porque o X-Men é uma analogia do ser humano. É engraçado que eu devo curtir tanto que eu criei uma analogia pro X-Men pra falar com o ser humano. Que é... Mano, às vezes a gente... No meu caso, as minhas forças, eu primeiro vi elas como fraqueza, tá ligado? Eu sou muito agitado. Eu tenho uma voz forte, tá ligado? E eu sou um criativo. E muito disso, primeiro foi ruim, tá ligado? Uma voz forte machuca as pessoas. Um criativo não consegue se encaixar num lugar muito padrão. Não só de sociedade, mas inclusive de profissional, tá ligado? E tem várias nuances de cada um, assim. Só que quando isso foi trabalhado, quando isso foi encorajado, quando foi cuidado e eu entendi o que era e eu investi tempo, disciplina, dedicação, se tornaram superpoderes, tá ligado? E que também podem continuar machucando pessoas. Mas eles podem ser usados para coisas boas, principalmente se a gente tiver autocontrole, tá ligado? Mas são dons. Eu acredito que todo mundo tem dons e talentos. E que, às vezes, a gente entra nessa situação tanto de machucar, tanto de ter medo que as pessoas conheçam e elas vão julgar a gente, vão tirar um sarro da gente, vão deixar a gente de lado, não vão entender a gente. Então, não sei, eu curto muito pensar. Eu tive esse pensamento em algum momento da vida. Me marcou, eu acabei compartilhando com algumas pessoas e agora eu tô abrindo aqui para vocês. É a forma... mais um nível de como o X-Men participa da minha vida. E o interessante de tudo isso é que a Marvel se tornou essa grande empresa, até uma indústria de cinema. E eu gosto de filme e tal, mas eu confesso pra vocês que eu não me apeguei ao filme da Marvel de super-herói. Eu gosto do X-Men. Do restante, eu não me envolvi nos filmes e eu gosto das histórias de quadrinho. Uma outra série, assim, que eu vi, eu curti muito Demolidor, Luke Cage, algumas outras, assim, mas nada demais. E inclusive, algumas pessoas falam que, inclusive, essas séries que eu falei, principalmente Luke Cage, não é bom. Só que, mano, tem umas cenas lá loucas, história louca. Uma história que eu não conhecia, não sabia do Luke Cage, inclusive. E eu queria perguntar pra vocês. E pra vocês? Vocês preferem... Vocês curtem os filmes da Marvel? Vocês curtem filmes de super-herói? Vocês curtem X-Men? Vocês estão acompanhando? E quem tá acompanhando, dá um salve. Vamos trocar ideia, mano. Tá muito louco esse lançamento, essa história. E além de poder assistir a história, é louco poder trocar ideia sobre isso. Demorou, rapaziada? Então, quero agradecer vocês. Todo episódio eu dou um salve. O salve hoje é pro Felipinho, que na semana anterior eu não fiz o episódio. Ele me deu um salve, trocou ideia, falou de vários episódios que eu fiz. Muito da hora ter um amigo de tanto tempo, poder acompanhar um projeto meu e trazer toda a expertise dele pra mim. Inclusive, Felipe, nesse episódio, uma das coisas que você
comentou pra eu fazer, eu fiz. Não sei se... Eu espero que você tenha percebido, provavelmente você percebeu. E o restante, se você achou mais da hora esse episódio, quer dizer que o Felipinho colocou um tijolo aqui pra nós. Melhorar ele, certo? Aí, rapaziada, segue lá, demorou? Nas plataformas que você estiver ouvindo o podcast. A gente tá lançando no YouTube em vídeo. Dá uma curtida. Eu peço para que você esteja seguindo, isso ajuda, ocorre o trampo. E é isso, o mais importante é a nossa interação, essa troca aqui é um lugar para eu falar com os meus, com quem tá comigo, com quem se identifica, tá ligado? Então, é importante a gente ouvir a voz de vocês e eu quero agradecer a todo mundo que tá ouvindo e que tá dando salve. Semana que vem tem mais um episódio. E aí? Como a gente tava assistindo a Copa juntos, teve até episódio da Copa. Ai, essa eliminação foi embaçada, hein, rapaziada? Cê é louco. Mas é isso, tem a final essa semana, hein? Vai dar o quê? Vixe. Hoje aqui é o jogo da Espanha com a França. Já começa. Tamo junto, rapaziada. A gente se vê na semana.